Era como se o tempo tivesse parado. Um homem de chapéu vermelho, roupa empoeirada e olhos perdidos caminha solitário por um deserto sem fim no sul do Texas. Sem rumo, sem fala, sem passado. Esse homem é Travis. 4 anos se passaram desde que ele desapareceu da vida de todos. Da esposa, do filho, do irmão. E agora, sem qualquer explicação, ele surge, exausto, calado, como um fantasma que voltou à terra. Levado a uma clínica no interior, Travis não fala uma só palavra. O médico liga para o único número encontrado com ele. E do outro lado da linha, a surpresa de Walt, o irmão mais novo que o julgava morto. Walt viaja até o Texas com o coração apertado e a mente cheia de perguntas. Quando finalmente vê Travis, mal acredita. O reencontro não tem abraços nem grandes revelações. Só o silêncio. Aquele silêncio pesado que diz muito mais do que 1000 palavras. Walt leva Travis de volta para Los Angeles. No carro, só o som da estrada preenche o vazio. Às vezes, Travis tenta falar, mas as palavras parecem doer mais do que o próprio silêncio. O tempo com Walt vai despertando algo adormecido dentro dele. Uma lembrança. Um arrependimento. Um amor que ficou no passado, mas nunca foi esquecido. Enquanto isso, Anne, a esposa de Walt, prepara Hunter, o filho de Travis, para o reencontro com o pai que ele mal lembra. Um menino de 7 anos, criado com carinho, mas com uma ausência que nunca foi preenchida. Ao chegar na cidade, Travis ainda está distante, como se o corpo tivesse voltado, mas a alma estivesse presa em algum ponto do deserto. Mas algo está mudando. Ele começa a falar, pouco a pouco, hesitante, como quem reaprende a existir. Fala sobre uma velha foto de um terreno vazio em Paris, no Texas, um lugar que ele comprou um dia acreditando que ali começaria uma nova vida com Jane, sua esposa. Um lugar que ficou só na memória, como tantas outras promessas. O retorno de Travis não é uma volta gloriosa, é dolorosa. Mas no meio da dor, há também uma ternura escondida. Porque o homem que caminha pelo deserto não está apenas voltando para casa. Está tentando voltar para si mesmo. Travis está de volta, mas o mundo ao seu redor já seguiu em frente. Los Angeles é barulhenta, cheia de movimento. O oposto do silêncio em que ele viveu nos últimos anos. Agora, precisa encarar a maior consequência do seu desaparecimento. Hunter, seu filho. Hunter tem 7 anos. Olhos atentos, curiosos e desconfiados. Foi criado por Walt e Anne desde que Jane e Travis desapareceram de suas vidas. Para ele, Travis é uma fotografia antiga, uma lembrança contada por outros. Um pai que existe mais na ausência do que na presença. Quando os dois se veem pela primeira vez, não há emoção explosiva. Há um estranho desconforto. Um espaço entre eles que o tempo cavou e que agora precisa ser preenchido com paciência, com gestos pequenos e com coragem. Travis não sabe como ser pai. Ele mal sabe como ser ele mesmo, mas tenta. Começa a observar Hunter de longe, acompanha sua rotina, aprende seus jeitos, e o menino aos poucos retribui, não com palavras, mas com olhares, silêncios compartilhados, com a leveza de quem ainda tem espaço para confiar. Eles passam a caminhar juntos, literalmente. Caminhadas pelas ruas, conversas breves, mas sinceras. Travis começa a abrir espaço dentro de si para aquele menino que carrega seu sangue. E mais do que isso, sua esperança de redenção. Hunter também começa a olhar Travis com outros olhos. Não como o homem que o deixou, mas como o homem que voltou, que está ali agora. Que não sabe todas as respostas, mas está tentando. E de forma quase imperceptível, algo muda. Num momento simbólico e tocante, Hunter e Travis andam juntos até a casa, refazendo o caminho que Hunter faz todo dia sozinho. Mas, dessa vez, não estão mais sozinhos. Pai e filho caminham lado a lado, como se cada passo fosse uma tentativa de reconstruir tudo o que foi perdido. Esse elo que renasce não precisa de explicações. É feito de presença. E para um menino que passou a infância inteira olhando para o vazio deixado por um pai, essa presença é tudo.
Agora que Travis reencontrou o filho e construiu, com passos lentos e sinceros, uma ponte entre os dois, um novo desejo começa a surgir dentro dele. Um desejo silencioso, mas inevitável. Reencontrar Jane, a mulher que um dia foi tudo e que, como ele, também desapareceu. Não é apenas uma busca por alguém do passado. É uma jornada interior. Um acerto de contas com a culpa, com os erros, com os sentimentos que ficaram escondidos sob os escombros da memória. Travis decide partir, mas dessa vez, não sozinho. Hunter, agora conectado ao pai por algo que palavras não conseguem explicar, insiste em ir junto. E assim, os dois pegam a estrada. Um homem que perdeu tudo. Um menino que começou a recuperar. Dois viajantes unidos por laços de sangue, em busca de algo que talvez nem exista mais, mas que precisa ser encontrado. As paisagens mudam. O carro corta as estradas longas e poeirentas, como se o tempo estivesse se esticando com cada quilômetro. Travis faz perguntas, investiga pistas, ligações, até que chega a Houston. Lá descobre que Jane trabalha em um lugar incomum. Uma cabine privada onde homens falam com mulheres através de um espelho de vidro, em conversas solitárias e distantes. Ele observa, espera, até que finalmente a vê. Jane está ali, diferente, mas com o mesmo olhar doce e perdido. Ela não o reconhece de imediato. O vidro espelhado a impede. Mas Travis não diz nada. Vai embora. Não por covardia, mas porque precisa de coragem para o que vem a seguir. No dia seguinte ele retorna, entra na cabine, senta. E então, pela primeira vez em muito tempo, fala com o coração. Ele fala como quem se confessa, como quem esvazia uma alma carregada. Fala do amor que sentia, do medo de perdê-la, do ciúme, da autodestruição. Fala de como se perdeu dentro de si mesmo e a levou junto. Jane ouve, primeiro sem entender, depois em lágrimas, porque aquela voz, tão cheia de dor e ternura, só podia ser dele. E ali, separados por um vidro, conectados apenas pela memória e pela voz, eles se encontram, não como antes, não como marido e mulher, mas como dois sobreviventes da mesma tempestade. A cabine está escura. Separados por um vidro espelhado, Travis e Jane dividem o mesmo espaço, mas não os mesmos olhos. Ela não o vê, ele sim. E é nesse ambiente silencioso, estranho, quase cruel, que Travis começa a falar. Mas não é só uma conversa, é um desabafo. Um mergulho profundo na dor que ele carregou por todos aqueles anos. Sua voz é calma, quase frágil. Ele começa contando uma história. De um homem e uma mulher que se amaram intensamente, que fugiram do mundo, sonharam com um lugar só deles, em Paris. Não a da França, mas uma cidade perdida no Texas, onde acreditavam que poderiam recomeçar. Mas o amor às vezes não basta. Travis narra como a paixão virou descontrole, como os ciúmes, a insegurança e o álcool transformaram aquele lar em um abismo. Como ele se tornou um estranho para si mesmo e para ela. Como o medo de perdê-la se transformou em raiva. E como, numa noite, ele partiu. Simplesmente foi embora, levando Hunter consigo, mas sem saber cuidar nem do filho, nem de si. Enquanto ele fala, Jane começa a perceber. Aquela história é a dela, aquele homem. É Travis. Ela ouve em silêncio. As lágrimas descem. O tempo para. Porque aquele que ela tanto procurou está ali. E finalmente tem palavras para tudo aquilo que, por anos, ela precisou entender sozinha. Mas Travis não está ali para reconquistar. Está ali para libertar. Ele diz a Jane que encontrou Hunter, que o menino está bem, que sabe que ela sempre o amou, e que agora chegou a hora de Hunter voltar para ela. É um gesto de amor, profundo, incondicional. O homem que se perdeu, agora se entrega. Não com promessas, mas com redenção. Travis vai embora da cabine, sem olhar para trás. Do outro lado, Jane chora, mas não há desespero. Só verdade, só amor. Daqueles que sabem que às vezes o maior gesto é deixar ir. Após a conversa na cabine, Travis sabe que seu papel está completo. Ele não vai atrás de Jane. Ele não insiste,
Não explica, não pede. Ele apenas confia, deixa para trás o passado e segue com o que ainda pode ser salvo. Em um quarto de hotel, Hunter está esperando. O menino que dias antes era quase um estranho para ele, agora dorme com a tranquilidade de quem sabe que é amado. Travis o observa pela última vez. Olhar de pai, de alguém que enfim entendeu o que significa cuidar. De alguém que, mesmo com todos os erros, teve a coragem de voltar. Pouco depois, Jane chega. O elevador se abre e ela entra devagar. Seus olhos encontram os de Hunter. E o tempo, mais uma vez, para. Não é uma cena cheia de palavras. É feita de gestos. Hunter se aproxima. Jane o abraça. E naquele abraço tudo se refaz. O tempo perdido, as ausências, as dores. Tudo se dissolve em silêncio e ternura. Do lado de fora, dentro do carro, Travis assiste de longe. Sabe que não pertence mais àquele quadro, mas sorri. Um sorriso discreto, quase imperceptível, como quem finalmente encontra paz. Então, dá meia volta e segue estrada adiante, sem paradeiro certo, sem promessas, apenas com o coração mais leve e a certeza de que, dessa vez, fez o certo.